Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de março, está começando mais uma semana, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Já quero agradecer a você que está acompanhando o nosso programa de hoje. E hoje, nessa segunda-feira, uma segunda-feira atípica, porque geralmente a gente sempre traz alguma notícia ruim, dessa vez a gente traz uma notícia boa, porque Juiz de Fora terá uma representante no Miss Universo desse ano. A jornalista Júlia Horta ganhou o concurso Miss Brasil no sábado em São Paulo, esbanjando muita beleza, muita simpatia, muito talento. E a gente conhecia ela na faculdade, né, Zé? Já sabia que ela era uma menina promissora, que vai muito além da beleza, mas beleza também não falta, né? Então, Júlia, parabéns. Pra gente é uma felicidade, uma alegria imensa poder acompanhar a sua trajetória e também a gente já está na torcida para o Miss Universo. Claro, né, Zé? Isso. Principalmente cria da Facom, a gente fica muito feliz, né? É quando cada vez a gente que foi professor e vê cada um brilhando aí, a gente fica muito feliz. Bom dia, Neuza, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Você está falando em Miss Brasil, ela parece que deu um up, né, nesse concurso, porque a gente estava meio caidinho, né? A gente nem ouvia falar, né, no concurso de Miss Brasil. Esse ano estava na frente da TV esperando ver, porque tinha gente nossa lá, e eu queria ver quem que ia dar aquilo, né? E engraçado que eu tinha visto a figura dela e tinha achado de ponta, né? Essa menina é ótima. Já viu o diferencial de cara? Entendeu? E diferente daquele hábito agora da mulher ter cabelo longo, né? Então você olha assim, é meio uniforme, todas elas assim, de cabelo longo e tal. Ela estava diferente. Eu falei, gostei daquele. Né? Ela arriscou muito, né? Sair do padrão, né? E voltei a ver Miss Brasil. Olha, menina, não tinha anos que eu não assistia esse concurso. E gostei que a gente tenha despontado, porque ela realmente é muito graciosa. É muito graciosa. E uma coisa, né? Porque aí já é uma notícia tão boa. É a Marta Rocha ir para uma casa de repouso, né? Foi? A Marta Rocha. Ela foi? Foi. Ela disse que não está triste, não. Ela vai bem, é mais problema financeiro. Você vê uma mulher que foi aclamada, né? Virou até marchinha por 2 polegadas a mais, passaram a baiana para trás. E a gente teve notícia, porque a beleza só não dura, né? A flor desabrocha e a camélia cai do galho. Então tem que aproveitar nessa sociedade da beleza, nessa sociedade apolínea, né? Para fazer caixa. E para manter também relações mais concretas, né? Que vão além de beleza e do que é superficial. Bom dia, Elisângela. Tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bom? Tudo Bom dia, prazer te debatedores. Igualmente. E você, como é que você tá? Tudo bem. Então tá bom. Carnaval. Carnaval só A gente conversa quietinha. depois sobre isso. Não, quietinho, É mesmo? você viu? Só trabalhando a cabeça, muitos projetos agora. Prazer te Então, receber, tá? Igualmente, meu bem. Obrigada. Bom dia, Nilson. Tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia Zé, doutora Elisângela, bom dia Neuza. Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, e podendo debater assuntos do interesse da população e aproveitar a oportunidade aqui, já que você falou de Miss Brasil, eu não conhecia a Júlia, né, mas conheço os pais dela, tios, né, avós, são pessoas assim, da melhor qualidade. E demonstra justamente aquilo que ela apresentou lá, uma desenvoltura muito grande, entendeu? Que eu conheço a mãe dela é assim também, toda articulada, entendeu? Então é muito bacana a tia, então, que é também oriunda da Facom, né? A tia dela foi até repórter da Rede Globo aqui, quando ainda era Globo. Então é muito bacana isso, é muito bom a gente ver pessoas daqui, pessoas que a gente conhece, que é da nossa convivência, despontando assim e levando, né, o Juiz de Fora, leva o nome de Juiz de Fora, né, leva uma boa promessa de que aqui, como a gente já sabe muito bem, tem pessoas muito bem preparadas, pessoas muito linkadas com esse momento que a gente está vivendo.
Obrigado, viu? Bom, no início da década de 90, o Código de Defesa do Consumidor foi criado e modificou drasticamente a logística do comércio nacional. Exatamente hoje, dia 11 de março, o Código do Consumidor comemora 28 anos e a partir de agora a gente vai conversar um pouco sobre os impactos dessa criação. Nilson, eu queria que você falasse um pouco de como que era o Brasil antes do Código de Defesa do Consumidor. Como todos nós sabemos, antes do Código de Defesa do Consumidor, e eu comecei a militar na defesa do consumidor 5 anos antes da edição do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho, né, essa experiência e a gente nota que houve uma evolução muito grande. Por quê? Porque antes do Código, o consumidor não tinha voz, ele não tinha direito de reclamar de nada. Se ele era maltratado no estabelecimento, ele não tinha onde reclamar. Se porventura ele precisasse de fazer a troca de um produto e o fornecedor não quisesse trocar, ele não tinha onde reclamar. Se porventura ele ficasse insatisfeito com aquele produto, ele também não tinha onde fazer a sua reclamação. Ele não ia buscar, nós tínhamos só o juizado, não tínhamos juizados de pequenas causas, não, ou juizados especiais. Nós tínhamos só a Defensoria Pública, que era o advogado gratuito para aquelas pessoas que não podiam pagar, mas era uma fila imensa para pessoas, às vezes demorava 6 meses para ser atendido. Então, quer dizer, não tinha estrutura também naquela época. Então, o consumidor não tinha onde recorrer, ele ia contratar um advogado particular para poder defender uma causa para ele, que era de R$10, né, trazendo a nível de hoje. Então, o consumidor deixava para lá. Era aquele... o consumidor ia introjetando essas questões, ia assimilando isso e deixava para lá. Mas o fornecedor, cada vez mais, o fornecedor ia crescendo e desrespeitando o direito do consumidor, porque sabia que esse consumidor não tinha voz e não tinha também quem o defendesse. Ô Nilson, mas hoje há uma conscientização muito grande, né? A ameaça "eu vou no PROCON" já faz a pessoa tremer de vez, né? Porque hoje o consumidor é que está sendo conscientizado. Quer dizer, a questão do domínio, não é? Você só é dominado se você se deixa dominar. Eu acho que a importância do PROCON foi fazer essa evolução, não é? E, inclusive, eliminar essa acomodação que a pessoa tinha. Perdi, está perdido, senão vai me amolar muito. É verdade. Pois mas tem uma coisa interessante. A gente sempre fala que o PROCON só não tem poder de polícia. Ele só não tem poder para punir. Né? É verdade? Não. Porque fazer a denúncia e depois não dar em nada também não convém, né? Como é que é a situação hoje? O Código de Defesa do Consumidor foi muito bem elaborado. Foi uma equipe de juristas, né, dos mais renomados do Brasil. Dentre eles a gente tinha Ada Pelegrini Grinove, Herman Benjamin, que hoje é o ministro hoje decantado, que é lá do STJ, participou daquele debate muito grande lá da questão eleitoral, por conta da cassação da chapa lá da Dilma Temer. Então, o povo tomou conhecimento. Então, são pessoas assim, de alto nível, alto gabarito, que vamos supor assim, passeavam em toda a legislação mundial daquilo que era de melhor que existia na defesa do consumidor. Então, trouxeram para esse Código de Defesa do Consumidor instrumentos assim, dos mais modernos, mais eficientes na defesa do consumidor. E uma sacada muito bacana do Código de Defesa do Consumidor foi ter tido, né, a percepção de que os órgãos de defesa do consumidor, já existentes anteriormente à existência do Código, né, a promulgação do Código, quer dizer, o PROCON de São Paulo, um dos mais antigos, ele é da década de 80, ele é de 84, então quer dizer, ele é de 78, então quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor só veio nascer muito tempo depois, né? Quase 15 anos depois da existência do PROCON de São Paulo. Nós temos o PROCON de Belo Horizonte aqui, que é de 82, nós temos o de Juiz de Fora mesmo, que foi criado em 86, então são os mais antigos que nós temos no país. Então essas estruturas, né, que a gente pode dizer assim, que seria
um local privilegiado para a defesa do consumidor, né, um foro privilegiado, eles foram recepcionados pelo Código de Defesa do Consumidor. Então o Código recepcionou e trouxe ainda, e deu mais instrumentos ainda a esses órgãos para que eles pudessem prestar uma defesa do consumidor realmente efetiva. E respondendo aquilo que a Neuza falou, o órgão de defesa do consumidor hoje, os oficiais, eles têm poder de polícia. O que é esse poder de polícia? O poder de polícia não é de prender as pessoas, não fazer isso, né? Mas o poder de polícia, quer dizer, seria um poder administrativo que tem o órgão de instruir um processo administrativo, de aplicar sanções administrativas nesse fornecedor. Então nós temos aí o PROCON de Juiz de Fora hoje, ele pode fiscalizar o comércio em geral, fiscalizar a indústria, aplicar sanções, instruir um processo administrativo daquele fornecedor que deixou de comparecer numa audiência no órgão de defesa do consumidor. Até isso ele pode sofrer uma penalidade. Ele pode aplicar uma sanção se o fornecedor, uma vez comparecendo lá e ficando claro que houve uma infração à legislação do consumidor, ele pode instruir um processo administrativo também e aplicar uma sanção por aquele motivo, independentemente da questão do consumidor ter sido resolvido. Porque muitas vezes aplica-se a sanção no órgão de defesa do consumidor, mas o órgão de defesa do consumidor não pode substituir o julgador, não pode substituir o judiciário, né? Há a separação dos poderes aí. Então, quer dizer, o judiciário, em última análise, ele que vai ser ouvido. Ele pode até anular uma multa do órgão de defesa do consumidor, ele pode entender que o consumidor tinha ou não tinha direito, mas o órgão de defesa do consumidor, mesmo assim, não perde seu poder de polícia administrativa de aplicar sanções a nível administrativo. E o PROCON de Juiz de Fora, eu estive lá, posso falar isso, dificilmente a gente perdeu uma ação na justiça em que uma empresa, os grandes fornecedores principalmente, telefonia, bancos, questionaram a aplicação de uma sanção do órgão e, além de a justiça exigir que ele deposite o valor daquela multa que foi aplicada no órgão, ele tem que, para discutir, ele tem que depositar aquele valor em juízo. Vamos supor, se aplicou a multa de 50 mil, ele tem que depositar 50 mil para poder recorrer. Ô, Nilson. E, uma vez recorrendo, só para terminar aqui, nós não temos um caso, pelo menos até onde eu acompanhei, não tinha um caso em que o órgão de defesa do consumidor tinha perdido uma ação. Todas elas a justiça entendeu, corroborou aquele entendimento do órgão de defesa do consumidor e manteve a aplicação da sanção. E qual é a média de duração desses processos? O grande problema hoje é a questão que nós temos hoje, tem que procurar informatizar, usar a tecnologia da informação para poder ampliar e agilizar mais. Não só no judiciário, né, que está fazendo agora, no Juiz de Fora nós começamos aí em 2015 com o processo judicial eletrônico. Você vê que os juizados hoje ainda não tem, vai começar agora com a turma recursal do juizado. Então, quer dizer, e nos órgãos de defesa do consumidor também o processo não é todo, pelo menos o processo administrativo para aplicação de sanção não é todo informatizado. Então, isso dificulta um pouco a agilidade, né, nesse processo de aplicar a sanção. Mas, vamos dizer assim, muito mesmo mais rápido do que um processo judicial. Então, a partir do momento que houve reclamação do consumidor, vamos supor o caso específico aqui de uma aplicação de uma inflação. O banco que tem que atender o consumidor em 15 minutos. E no período de pico, ou logo após um feriado, né, ele pode utilizar até o tempo de 30 minutos para poder atender o consumidor. Uma vez ultrapassado esse tempo, o consumidor faz a prova através de uma senha, que ela tem que ser carimbada com a data que ele entrou, com o horário que ele entrou e o horário que ele foi atendido, que iniciou o atendimento. Se isso aí ultrapassou, vamos supor, no caso, período normal, 15 minutos, o consumidor pode comparecer com essa senha lá no órgão de defesa do consumidor. É um processo rápido, faz um registro disso, e o órgão de defesa do consumidor vai aplicar uma sanção ao banco. Essa sanção é rápida, isso é tranquilo. Isso acontece em todos os pontos, por exemplo, órgãos
Por exemplo, houve um grande problema na Sesama, né? Que a quantidade de gente para ser atendida, e aquilo ultrapassa. Ali também, apesar do pessoal atender muito bem quando chega, o tempo de espera é muito grande. Quer dizer, aí é uma questão assim, não é porque há um conflito aí dos órgãos que são, né, oriundos do poder público, mas aí não existe uma legislação. Então, no caso do banco, existe uma lei né, própria, né, que caracteriza a inflação não atender no 15 ou no máximo 30 minutos. Ok? Então, existe uma legislação. Então, existe uma lei municipal que autoriza, e essa lei, na verdade, existe. Daqui a pouco vai existir até uma lei federal, está em elaboração isso, porque quase em todos os estados do Brasil existe uma lei semelhante. Quase em todas as cidades tem uma lei semelhante para atender em 15 minutos. Okay. Agora, não obriga o INSS, não obriga, vamos supor, no caso aqui, a Sesama, entendeu? E outros setores da administração pública. Porque a gente vê, às vezes, não só isso, né? Você vê até em supermercado. Às vezes tem 2, 3 caixas, gente que é da terceira idade, né? Começa a enfrentar uma fila enorme lá no caixa de terceira idade, porque tem 1, 2 pessoas e deveriam ter 3, 4 funcionários. E de repente não faz isso. É verdade. A gente nota que, em razão até das reclamações, né, que tem aparecido nos órgãos de defesa do consumidor e da própria população mesmo, muitos supermercados hoje utilizam já a fila única, que ajuda, né, agiliza bem o atendimento. Eu já entrei em filas assim quilométricas que eu fui menos de 5 minutos estava sendo chamado no caixa. Então, quer dizer, isso facilitou muito. Então, isso aí é a influência do Código de Defesa do Consumidor. Em razão da melhoria da qualidade do atendimento, melhoria da qualidade dos produtos, dos serviços que são colocados no mercado de consumo, quer dizer, o fornecedor tem procurado cada vez mais acompanhar essa modernidade e dar um atendimento cada vez melhor ao consumidor. Nilson, o código existe desde 91. Quais são os elementos mais desconhecidos pela população? É importante. O código ele foi editado, né, ou promulgado, em 11 de setembro de 90 e entrou em vigor 6 meses depois, em 11 de março de 91. Então ele está completando hoje 28 anos que ele entrou em vigor, que quer dizer que ele está sendo aplicado realmente na prática. E muita coisa ainda, apesar de nós termos hoje a legislação mais moderna do mundo em matéria de defesa do consumidor, não só aquilo que está no Código de Defesa do Consumidor, mas aquilo também que vem na legislação esparsa, né? Que de algum modo está sendo utilizado para a proteção do consumidor, muita coisa ainda precisa ser melhorada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco? A gente agora vai para o primeiro intervalo do programa de hoje.